Olá, alunos. Vamos falar sobre a matemática agora, que é a análise das demonstrações contábeis, analisando as demonstrações contábeis. Dentro de uma perspectiva do que é a contabilidade para as empresas, nós temos todos os aspectos dos usuários que utilizam essa informação, desde a própria empresa até usuários externos, como, por exemplo, o governo, seja estadual, federal ou municipal, os investidores e outras pessoas que possam fazer uso dessa informação. Mas como que essas pessoas, esses usuários, fazem uso das informações? Eles pegam um balanço patrimonial e olham para ver se ele está bem estruturado. Eles vão na DRE especificamente e buscam o resultado do exercício para saber se deu lucro ou prejuízo. Qual lucro é bom? Qual informação é boa para a empresa? Que tipo de informação eu busco numa demonstração contábil? A análise das demonstrações contábeis nada mais é do que eu retirar daqueles demonstrativos contábeis uma informação que seja útil para a minha atividade como usuário. Vamos imaginar um investidor, aquela pessoa que deseja comprar uma ação da empresa, uma ação negociada, por exemplo, na Bolsa de Valores. Que informação ele quer? Ele quer saber se a empresa está dando lucro para que ele possa receber os dividendos da ação que ele quer comprar. Ou ele quer saber se aquela empresa está muito bem dentro da sua lucratividade, da sua rentabilidade, para ele comprar aquela ação agora e revender daqui 3, 4 dias ou semanas ou meses e ter um lucro grande na compra e venda dessas ações. Mas como é que ele faz isso? Como é que se consegue essa informação dos demonstrativos contábeis? São várias as formas, inúmeros os indicadores e índices que podem ser retirados das demonstrações contábeis. Basicamente, nós não vamos comentar sobre índices, sobre fórmulas específicas de cada índice, porque isso seria um tanto quanto maçante nós ficarmos conversando sobre fórmulas e itens que podem ser facilmente localizados em inúmeras bibliografias que falam sobre índices e indicadores de análise dos balanços, análise das demonstrações contábeis. Nós vamos enfocar basicamente o porquê que nós fazemos isso. Qual é o objetivo de nós buscarmos isso daí? O que principalmente nós podemos descobrir em cada grande grupo de indicadores, não trabalhando especificamente a fórmula desses indicadores. A primeira análise que pode ser feita, e isto vale tanto para usuários internos quanto usuários externos, é analisar a empresa por ela mesma. Como é que ela está se comportando com o transcorrer dos anos? Ela está melhorando os seus indicadores? Ela está melhorando a sua capacidade de rentabilidade? Ela está melhorando sua liquidez? Então, a análise dela por ela mesma é importante para saber, nesse aspecto, se ela está melhorando ou não em relação ao que estava no passado. A primeira análise que nós podemos fazer, ela não é bem de indicadores retirados dos demonstrativos contábeis, e sim uma análise dos próprios demonstrativos, que seria uma análise horizontal e análise vertical dos demonstrativos, principalmente realizados no balanço patrimonial e na DRE. O que é essa análise horizontal e vertical? É eu pegar o meu demonstrativo contábil, de forma preferencial, os últimos 3 ou 5, ou se possível, até mais exercícios sociais, mais anos, e fazer uma análise comparativa de cada um desses anos. Numa análise horizontal, nós vamos agrupar os balanços, agrupar as DREs e analisar qual a variação de cada item desse demonstrativo no transcorrer dos anos, tomando o primeiro ano como ano base e vendo as variações dos anos subsequentes. A mesma coisa se pode fazer na DRE. Põe a DRE de 2015
e 2016 e 2017 e analisa, por exemplo, a receita operacional líquida. Era de 100 mil, passou para 120, passou para 140. Nós tivemos um acréscimo de 40% em 2017 em relação ao ano de 2015. Isto é bom? É uma outra análise que tem que ser feita posteriormente. Considerando hoje em dia que nós vivemos num país onde a inflação está baixa, nós podemos considerar que 40% é um acréscimo considerável. Se a inflação fosse de 50% ao ano, já poderíamos dizer que isto é abaixo da inflação. Mas, como não temos, um 40% seria um incremento interessante nesta análise. Já a análise vertical seria saber quanto cada item do balanço patrimonial ou da DRE corresponde sobre o seu total. Eu posso verificar quanto de lucro eu obtive em relação à minha receita líquida. Quanto que eu tenho de caixa e disponibilidades em relação ao total do meu ativo. Quanto que eu devo de tributos em relação ao total do que eu devo no meu passivo. Posso fazer isso em relação ao passivo circulante. Posso fazer isso em relação ao passivo, ao capital de terceiros. Posso fazer diversas análises para saber qual é o valor que aquele item específico representa dentro do ano, dentro daquele demonstrativo contábil. Mas aí vem aquela pergunta, mas isto é bom? Se eu estou analisando, eu quero saber se está bom ou está ruim. Apenas ter o número não me interessa. E esta análise serve para quê? Para saber realmente como está aquela empresa. E eu só posso analisar para saber se está bom ou ruim se eu tiver algum parâmetro de comparação. E aí entra a análise conjunta com outras empresas ou com empresas do mesmo ramo, com empresas semelhantes, para que eu consiga vislumbrar se a minha empresa está indo bem ou está indo mal frente às outras empresas. Pegando o exemplo do 40% de aumento das receitas operacionais líquidas de 2017 em relação a 2015 que eu falei anteriormente. Se todas as outras empresas do mesmo ramo e do mesmo porte tiveram um incremento de 80% e eu tive um incremento de 40%, alguma coisa está errada na minha empresa porque está muito abaixo do rendimento da evolução de receita que as outras empresas tiveram. Então eu tenho que rever alguma coisa na minha empresa. Ela não está mal, porque 40% é muito bom. Em relação a uma inexistência de inflação, eu aumentei 40%. Mas se todas as outras aumentaram 80%, eu só consegui 50% do que elas conseguiram. Então, alguma coisa está errada na minha empresa. Então, a comparação com outras empresas é extremamente importante e só é possível por causa da padronização das informações contábeis dentro dos demonstrativos contábeis, considerando todos os pressupostos básicos da contabilidade e a forma com que ela é constituída, desde o regime de competência, passando pelo reconhecimento de receita, pela análise das suas despesas dentro dos períodos de competência e a sistematização de demonstrações contábeis que são padronizadas, que possuem um padrão de pensamento baseado nas normas contábeis. Por isso eu consigo fazer essa análise com menos discricionariedade do que se fosse dentro de um ambiente que não tivesse nenhuma regulação. Então, o fato da contabilidade ter uma regulação me dá a condição de fazer essa análise com uma subjetividade muito menor. Ela continuará existindo, mas será muito menor. Quais são os principais grupos de indicadores da análise? O principal, o mais usual, o mais comum é a análise da liquidez, que é saber quanto que a empresa tem de dinheiro para pagar as suas contas. Essa é uma análise muito importante, onde eu vou confrontar o que eu tenho de recurso contra o que eu tenho para pagar.
Lembrando, aquele recurso que está lá na minha empresa e aquelas no meu ativo e aquilo que está lá no meu passivo, que são as minhas obrigações. Se eu receber tudo que eu tenho para receber, eu consigo pagar tudo que eu devo? Se sim, eu tenho um índice de liquidez positivo. Eu tenho um índice maior que 1. Consigo pagar todas as minhas dívidas e ainda sobra um pouco de recurso. Caso contrário, eu vou conseguir pagar todas as minhas obrigações com tudo que eu tenho, mas sobrarão algumas obrigações do qual eu não tenho recurso para pagar. Isso significa que eu tenho um índice de liquidez abaixo de 1. E os índices de liquidez podem ser analisados de diversas formas, desde um índice de liquidez geral, considerando tudo que eu tenho para receber, com tudo aquilo que eu tenho para pagar, até uma liquidez imediata, que é quanto que eu tenho exatamente agora de disponibilidade, quanto que eu consigo pagar de todas as minhas obrigações. Vou conseguir pagar muita coisa? Vai faltar muito? Essas são análises importantes para a questão de buscar recursos em instituições financeiras. Outra análise, outro índice, é o índice de participação de capital de terceiros. O que é um capital de terceiro? É recurso de outras pessoas que estão ajudando a minha empresa a gerar benefícios. Então, quando um fornecedor me vende a prazo, por um determinado momento, aquele fornecedor está me emprestando aquele dinheiro transformado em mercadorias para que eu gere a minha atividade, gere meus caixas para que possa pagar as minhas obrigações e pagar, obviamente, ele. Então, esta análise específica de quanto de capital de terceiros está na minha empresa, também é importante para saber quanto que eu provavelmente vou ter que pagar de juro. Porque capital de terceiros é oneroso. A empresa vende a prazo, mas ela está embutido naquele valor um pouco de juro. Se eu não precisasse comprar a prazo, pudesse comprar à vista, quem sabe eu pagasse um valor menor por aquelas mercadorias. Então, quanto menos capital de terceiro eu tiver na empresa, a tendência é que eu tenha um pagamento menor de juros. Se eu pago menos juro, que é uma despesa financeira, a tendência era que eu teria um lucro maior. Nós estamos falando em tendência porque as atividades necessitam de capital de terceiro. E eu chegar ao ótimo desta relação capital de terceiro e capital próprio é muito difícil, porque vai depender muito das expectativas também dos próprios sócios. Se o sócio quer que o seu dinheiro gere uma rentabilidade muito alta, quem sabe seja mais fácil se buscar recurso com terceiro do que utilizar o recurso do sócio. É uma análise mais complexa para uma abordagem de uma análise a mais avançada das demonstrações contábeis. Outros aspectos referem-se de análise referem-se à rotatividade da minha atividade. Quanto tempo o estoque permanece parado na minha empresa? Quanto tempo eu levo para receber as minhas contas dos meus clientes, minhas duplicatas a receber? Quanto tempo eu levo para pagar os meus fornecedores? São índices relacionados à atividade. Então, o ideal era o quê? Que o meu estoque ficasse muito pouco tempo na empresa, eu recebesse rapidamente dos meus clientes e pagasse com o prazo maior possível meus fornecedores, para que eu conseguisse trabalhar com esse recurso na empresa. Então, a análise de quanto tempo o produto fica estocado, mais o tempo em que eu levo para pagar o meu fornecedor, mais o tempo que eu levo para receber do meu cliente, eu tenho o ciclo financeiro da empresa. Saber por quanto tempo eu posso ficar com aquele estoque parado e não preciso pagar ao fornecedor por um estoque que está parado. Ou, se eu conseguir vender aquele produto antes
de pagar o meu fornecedor e que o meu cliente pague também antes desse prazo, eu não preciso ter recurso de outra fonte para gerar esta rotatividade em meu estoque. O próprio estoque vai gerar, o próprio recebimento vai gerar a forma de eu pagar a próxima entrada de estoque na minha empresa. Então, essa análise, ou estas análises, elas são importantes para que eu consiga buscar informação, retirar informação da minha demonstração contábil que possam ser úteis para que eu possa gerenciar melhor a minha empresa. Obviamente, diversas são as outras análises que nós podemos fazer. Aqui é apenas um aspecto geral sobre elas, né, sobre quais os principais tópicos de análise horizontal e vertical, índices de liquidez, rentabilidade, que nós falamos misturado com índices de liquidez, que é quanto que a empresa está rendendo por ano, né, em relação ao seu capital investido, em relação à sua receita, como é que está a sua lucratividade. Os índices de atividade, que é o giro de estoque, duplicados a receber, duplicados a pagar, e a participação de capital de terceiros, que são os principais tópicos da análise da demonstração contábil, foram abordados de forma bem geral para dar uma introdução a esse aspecto de análise. Esperamos que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre esse tipo de informação que a contabilidade apresenta para os seus usuários. Um bom estudo para todos vocês. Caso precisem de informações adicionais sobre análise, são diversas as bibliografias que falam sobre isso. Um abraço a todos.